Jesus, primeiro mostra que nós não estamos diante de uma situação isolada, né? Se são 6 tribunais, se são 15 desembargadores, é necessário que se tenha clareza, que se tenha percepção de que o problema é grave, o problema é sério. E eu não tenho a ilusão que nós, de repente, temos aí uma explosão de casos de corrupção. A corrupção é antiga, ela sempre ocorreu e estas situações estão sendo investigadas, estão sendo enfrentadas, estão sendo punidas, porque elas estão vindo à tona, e isso é importante, isso é essencial, que tenhamos os instrumentos aí, pelo CNJ, pelas corregedorias. O que eu tenho dito, já disse em outra oportunidade, quando nós abordamos esse assunto aqui, que nós avancemos e possamos fortalecer os instrumentos preventivos. Nós precisamos de corregedorias gerais de justiça que funcionem bem, nós precisamos do Conselho Nacional de Justiça que funcione bem, nós precisamos de mecanismos preventivos que funcionem bem, nós precisamos que os novos magistrados sejam bem preparados para inibir estas práticas. Nós precisamos de política de integridade nos tribunais, nós precisamos de códigos de ética, né? O Brasil precisa trabalhar com a ideia da integridade, do código de ética, em todos os níveis, inclusive no universo da magistratura, inclusive no universo do Ministério Público. Eu já disse, repito, esta crise que em vários momentos se debate essas questões do Supremo Tribunal Federal, eu defendo a ideia de um código de ética, um sistema autorregulatório, e a mesma questão vale para os tribunais de justiça. É necessário que tenhamos aí códigos de ética, sistemas autorregulatórios muito firmes, muito rigorosos, e que as corregedorias cobrem a observância destes códigos como fórmulas inibitórias destas situações. E o CNJ também tem um papel fundamental neste sentido. A única maneira de nós termos a contenção destas situações é trabalhar com rigor nisso. As escolas de formação, escola superior do Ministério Público e da magistratura, também têm um papel muito importante. Quando o novo magistrado ingressa na magistratura, o novo membro do Ministério Público ingressa, precisa haver uma preparação, precisa haver uma formação muito sólida, muito rigorosa em relação a isso. Mesmo assim, podemos ter maçãs podres, como disse o Renato? O risco sempre existe, né? Nós vivemos numa sociedade de risco. Tudo depende da maneira como você lida com o risco. As opções que você faz, a punição que você aplica, a seriedade institucional que você tem em relação a isso. Você não pode perder o controle da instituição. Quando você tem um transgressor, esse transgressor tem que ser punido exemplarmente. Este caso dos 37 indiciados tem que ser punido exemplarmente. Pouco importa se o indivíduo é general de várias estrelas, pouco importa se o ex-presidente tem milhões de seguidores nas redes sociais. Se for necessário prender o ex-presidente, se for necessário prender os generais, me chama a atenção que o general Braga Neto, em cuja casa muitas reuniões ocorreram, ele é um dos consignatários desta lei 14.197. Ele assinou a lei e em sua casa era tramado golpe. Isso é muito grave, Jesus, isso é muito sério. Isso não pode ficar, não se pode passar pano, como disse o Renato, isso não pode ficar impune, porque isso gera o quê? Perda de credibilidade para as nossas instituições. Se nós não levarmos isso a sério, já há um sentimento generalizado de impunidade. Se isso não for levado a sério, se esses casos dos 6 tribunais não forem levados a sério, você danifica a credibilidade nas instituições e o sentimento de impunidade, que já é grave, já é sério, ele aumenta. Só para fechar meu comentário, não muito tempo, a gente tratou disso aqui,
pesquisa mundial da Reuters, em quase 100 países, examinou o grau de interesse das pessoas pelas notícias. E no Brasil, quase metade dos entrevistados não quer tomar conhecimento das notícias. Por que não quer? Porque a impunidade reina, porque as instituições não tomam as providências. Não é? Então, como reverter isso? Agindo quando é necessário. Renato Giannini. Eu nem te cumprimentei, bom dia com atraso, viu? Mas olha, eu vou engatar num tema que o Roberto tocou, que é o da confiança, credibilidade, ele disse. Confiança, fé, tudo isso tem a ver com a mesma coisa. A ideia de que a gente, para viver em sociedade, tem que acreditar nos outros. E é bom lembrar que acreditar não é ter certeza. Ter certeza, eu tenho certeza absoluta, 100%, a água ferve a 100 graus. O que mais? A ciência procura ter uma certeza elevada, mas quando a gente tem um convívio, a gente está acreditando no outro. Por exemplo, se eu hoje caminhar no centro da cidade, digamos da Praça da República até a Praça da Sé, vou cruzar provavelmente neste horário do dia umas milhares de pessoas. E eu confio que ninguém vai me atacar, ninguém vai me dar uma facada, ninguém vai me agredir. Eu confio, eu acredito nisso. Por quê? Porque nós temos um laço social, um convívio que é importante. Como acontece, então, que a gente perca a confiança em certos dados fundamentais, como, por exemplo, confiança em quem está no poder? Isso é muito grave, porque quando a gente perde a confiança, mais ou menos tudo é permitido. Veja, os golpistas alegavam que estavam dando golpe contra o ladrão, o vagabundo, tudo, a partir de acusações muitas vezes falsas, de referências a processos que foram depois derrubados pelo Supremo Tribunal Federal por falhas básicas. Mas, enfim, nessas críticas, nessas expressões, eles diziam, bom, se eu não confio no presidente eleito, então eu posso fazer tudo contra ele. Posso fazer tudo contra as dezenas de milhões de votos que ele teve, posso fazer tudo contra 210 milhões de brasileiros que vivem num Estado democrático. Então, a falta de confiança é complicada. Mas o pior são duas coisas. Primeira, a falta de educação mesmo, quero dizer, na formação dos profissionais. Voltando aos desembargadores, eu não li essa notícia, estou sabendo agora, mas já houve casos nas últimas semanas significativos disso tudo. É muito assustador que alguém chegou ao auge do Poder Judiciário Estadual ser preso ou ser acusado de corrupção, porque essa pessoa recebeu da sociedade uma missão importante a qual ela não pode trair. Também é um caso de traidor. Assim como os militares golpistas são traidores, esses também são traidores da confiança pública. Então, nesse caso, não se deve aceitar punições leves, o famoso tapinha no punho. Não. Você tem que dizer para essas pessoas, deixar claro que as pessoas traíram a missão que foram incumbidas. Isso é muito grave. E nós temos que tentar prevenir isso com uma educação contra a corrupção, com uma educação a favor da cooperação com os outros. E aí eu vou dizer uma coisa que pode ser um pouco polêmica, mas é que quando a gente incentiva numa sociedade a competição total, cada um por si, é muito difícil depois você ter respeito ao outro. Na hora que você tem uma educação voltada à competição, o elemento cooperativo fica muito fraco. E aqui no Brasil, muita gente acha, por exemplo, que os Estados Unidos são uma sociedade da pura competição, sem nenhuma regra legal, etc. É verdade que os Estados Unidos não têm praticamente leis trabalhistas, não como o Brasil. Mas mesmo assim, eles têm uma cultura de cooperação muito grande. Quando você tem um problema na sociedade americana, as pessoas querem resolver, pode ser um buraco na rua, pode ser o atraso dos ônibus escolares, o que seja, eles não dizem vamos protestar, eles dizem vamos nos organizar. É isso? Então a ideia é que o protesto surge de uma organização. As pessoas têm um vínculo social forte. Mesmo um filme que eu não sei se vocês viram, uma série, Amor e Morte, que passou na Max, que pega um assunto terrível, uma mulher que assassina a esposa do amante dela, mesmo nesse caso, você vê que todas as pessoas comungam da igreja, têm uma vida social forte, o que torna o crime muito difícil de entender, por sinal. Então eu penso que nós temos que fortalecer esses laços sociais, e o fortalecimento passa muito se a gente, desde criança, incentivar as crianças a jogar, a brincarem juntas, a tentarem fazer coisas que sejam boas para o coletivo. Enfim, falta um pouco uma visão do coletivo na nossa sociedade. E isso acaba prejudicando no momento de você tomar decisões importantes e permitindo também que pessoas tenham o direito, o privilégio
de violar as regras comuns de vida.